Há pessoas dizendo que a curva de Phillips é uma falácia. O trem começou porque eu estava falando da curva de Phillips e o Rodrigo Souza, lá de Nova York, falou que a esposa dele falou, que o professor dela falou que a curva de Phillips é uma falácia. Eu acho o seguinte, gente, o verdadeiro conhecimento é quando você sabe se uma coisa existe ou não, por que que ela deixou de existir ou se ela existe, e não porque o Paul Krugman falou, o Milton Friedman falou, um keynesiano, um austríaco, tá? Você não pode acreditar nas pessoas, você tem que desenvolver a sua própria capacidade de análise. Então, é isso que eu vou tentar fazer com esse vídeo aqui, mostrar para vocês como que se analisa uma coisa, independente do apelo à autoridade. Bom, então a curva de Phillips é esse trem aqui, ó. O que o Phillips falou? Falou que no curto prazo há um trade-off entre inflação e desemprego. Se você quer combater a inflação, o que você tem que fazer? Você tem que diminuir o preço das mercadorias. Você pode aumentar a oferta ou diminuir a procura. No curto prazo, o aumento da oferta é complicado, principalmente quando você tem um problema de transações correntes de balança comercial. Então, o mais fácil, no curto prazo, é você diminuir a demanda e, com isso, você abaixa a inflação, organiza a economia e, ao mesmo tempo, você faz investimentos no longo prazo para aumentar a demanda. Então, isso é o beabá da economia. Quem não souber como é que se combate a inflação, eu não sei como é que esse pessoal está falando que não tem esse trade-off entre inflação e desemprego no curto prazo. Tá? É evidente que, se você deixa a inflação subir, ela vai desorganizar a economia e acaba que o desemprego também sobe no longo prazo. Mas no curtíssimo prazo, tá, você tem que dar uma segurada na economia. Bom, aqui o Davi então me mandou um e-mail corroborando a tese do Rodrigo Souza. Eu vou ler aqui, ó, tá, o que ele defende. Resumidamente, a curva de Phillips descreveu bem hipotética relação entre desemprego e inflação apenas na década de 60. A partir da década de 70, ou seja, de 1970 aos dias atuais, o modelo da curva de Phillips deixou de ser atrelado à realidade. O que, quando se faz ciência, nos obriga a descartar uma teoria, já que os dados obtidos não corroboram a mesma. Bom, essa é a opinião do Davi, então ele tem que me apresentar os dados concretos e analisar comigo para a gente ver. Mas eu adianto para vocês que eles alegam que não seguiu a curva de Phillips, porque na década de 70 nós tivemos dois choques do petróleo, tá? Os Estados Unidos abandonou a conversibilidade do dólar em ouro. Depois, em 71, teve um choque do petróleo em 73 e um choque do petróleo em 79. Então, é evidente que um fator desta magnitude, três fatores, aliás, ele desloca a curva de Phillips, assim como se desloca a curva da demanda e da oferta, que eu vou mostrar mais lá na frente para vocês. Tá? Então, não é que a curva de Phillips não exista, ela foi deslocada por fatores extraordinários. Mas aqui, corroborando a tese do Rodrigo e do Davi, eu trouxe aqui o Banco Central do Brasil. Importância dessa missão. A experiência internacional e a teoria econômica apontam inflação baixa e estável como pré-condição para o crescimento sustentável. Então, aqui está praticamente falando o oposto do Phillips. Fala que a inflação baixa provoca crescimento, tá? E não existe o trade-off entre inflação e desemprego. Crescimento e emprego é praticamente a mesma coisa. Então, vamos lá, inflação elevada. Por que a inflação elevada causa desemprego? Maior prêmio de risco, baixa confiança, horizonte de planejamento de curto prazo e menor investimento. Menos emprego, menos renda, menor consumo. Mais concentração de renda, menos crescimento, bem-estar, redução do bem-estar. O Banco Central traz aqui para a gente, então, uma tabelinha mostrando que quando a inflação era alta, o crescimento do PIB era baixo. Assim que a inflação caiu, o crescimento aumentou. Então, se a gente for olhar aqui pelo que o Banco Central do Brasil fala, é justamente o oposto da curva de Phillips. Mas aonde que está o segredo? Bom, primeira coisa é o seguinte, a gente pode entender isso aqui de modo invertido, ou seja, quando a inflação era muito alta, você teve um custo para baixar essa inflação muito alto e por isso o crescimento foi baixo. Como a inflação hoje está mais baixa, esse sacrifício é menor, então por isso o PIB cresce mais. Então são análises. O interessante aqui, gente, não é se é verdade, se é mentira. O importante é a capacidade de raciocínio e a capacidade de análise. É isso que a gente está
No fundo é isso que está sendo discutido aqui. Mas por que que o Banco Central, então, não fala que no curto prazo, fala assim, não, nós vamos ter um sacrifício agora para ter um benefício no longo prazo. Você vê que ele fala, tá vendo? Crescimento sustentável seria de longo prazo, né? Então, mas por que que ele não fala, então, que tem um custo para combater a inflação? É porque se o Banco Central falar que combater a inflação gera desemprego, o mercado vai entender que ele está sendo leniente com a inflação. Então isso é a mesma coisa que o Papa declarar que Deus não existe. Então a gente precisa saber interpretar as pessoas. Os monetaristas como o Milton Friedman e os austríacos, eles não é que a curva de Phillips seja mentira, não, mas eles falam que é para não restar dúvida de que se deve manter a inflação baixa. Mas se não houvesse custo nenhum para baixar a inflação, é evidente que o governo baixaria a inflação. Não abaixa porque existe um custo. O Rodrigo, então, me mandou a falácia da curva de Phillips aí em inglês, tá? Aqui fala que a teoria foi melhorada, né? Olha lá, hoje, a teoria original da curva de Phillips é usada apenas no curto prazo, tá? Em cenários de curto prazo. Então, é evidente que no longo prazo não existe essa relação de Phillips, tá? É para o curto prazo mesmo. Eu nunca vi ninguém falando que era para o longo prazo, tá? Mas vamos analisar então um dado real. Estados Unidos, daqui eles falam que não segue a curva de Phillips. Então nós tivemos aqui tá, infelizmente, já está depois do, peguei no FMI, tem só de 1980 para diante. Então nós temos que teve dois choques, o petróleo e o abandono da conversibilidade do dólar em ouro, então a inflação foi lá em cima. Então a inflação foi lá em cima, baixou, tá vendo? Ela vai zigue-zagueando. E como é que o ideal é o governo estabilizar essa inflação em torno de 2%, só que você vê que ele não consegue estabilizar, ela sobe e desce. Então, tem que ter alguma coisa para poder estabilizar. E qual que é a ferramenta mais usada pelos governos para poder estabilizar a inflação? É os juros. Então, a gente pode ver que o Paul Volcker mandou os juros lá em cima, tá? À medida que a inflação foi cedendo, ele pôde baixar. Tá? Aí você olha aqui, ó, assim que a inflação deu de subir, ele subiu os juros também, tá? A inflação baixou, ele baixa os juros. Aqui em 2000, por que que subiu a taxa de juros aqui, tá vendo? Além da inflação estar subindo de 98 até 2000, havia uma bolha das ações, então eles olham também o preço dos ativos. Eles falam que não, mas é evidente que olha, tá? Então, como o preço dos ativos estava muito alto, eles subiram a taxa de juros para combater a inflação e a bolha dos ativos. A bolha estourou, a taxa de juros foi lá embaixo, inclusive passando para baixo da inflação, ou seja, taxa de juros negativa. A inflação, a economia americana firmou e criou a bolha imobiliária. Aí eles tiveram que subir os juros para estourar a bolha imobiliária. E agora a taxa de juros está baixa porque a economia está dando uma patinada, né? E a inflação está sob controle mesmo com os juros baixíssimos. E o pessoal pergunta por que essa inflação está baixa. Nós vamos ver aqui. Aqui que está o segredo. Ó. Quando você tem o desemprego baixo, tá vendo? Quando o desemprego vai para baixo, você tem que subir a taxa de juros. O desemprego sobe, o desemprego ele funciona como uma ferramenta, tal como os juros, para combater a inflação. Então, o desemprego subiu, as pessoas não têm dinheiro para comprar, o preço das coisas cai. Então, automaticamente, eles baixam a taxa de juros para compensar, tá vendo? Então, aqui aumentaram a taxa de juros, o desemprego foi lá embaixo. Ou melhor, o contrário, né? O desemprego foi lá embaixo, eles aumentaram a taxa de juros para compensar. Assim que estourou a bolha das ações, o desemprego aumentou, jogaram a taxa de juros lá embaixo para a economia voltar a pegar no tranco. Aí subiu a taxa de juros para furar a bolha imobiliária, tá? Furou a bolha, o desemprego subiu. Então, a gente vê que são dois remédios para combater a inflação, o desemprego e a taxa de juros. Quando um está lá em cima, o outro pode ficar mais embaixo, tá vendo? Então a gente repara aqui claramente, no meu entender, que o desemprego ajuda a combater a inflação. Então aqui o trade-off entre a inflação e o desemprego. Então a gente repara que o desemprego alto fez a inflação cair. Desemprego alto fez a inflação cair. Primeiro o desemprego sobe, tá? Depois a inflação cai. Desemprego alto, inflação baixa. E desemprego alto, inflação baixa. Então, no meu entender, existe um trade-off claríssimo aqui.
E aqui as três coisas, tá? A gente pode ver que quando o desemprego está alto, a taxa de juros pode ser baixa, claramente, tá? Aqui o trade-off entre inflação e desemprego desde 1920. Então a gente repara que antigamente, tá vendo? O desemprego foi muito lá em cima e teve deflação nos Estados Unidos. Então isso aqui não existe mais. Os países aprenderam a lidar. Keynes ensinou os governos a lidarem com esses eventos muito fortes. Essa depressão não precisa mais. Então essas grandes oscilações econômicas, os ciclos econômicos hoje são mais brandos, porque se aprendeu a lidar com isso. É só fazer uma política, o governo faz uma política anticíclica, gasta e economiza, tá? Se ele fizer direitinho, os ciclos são bem menores. Então esse que é o segredo. Mas como o pessoal está falando que a curva de Phillips não está funcionando, eu resolvi analisar ela e dar uma melhorada. Então, em termos normais, funciona a curva de Phillips. Em termos, quando é que não se vai obedecer a curva de Phillips? Em caso de choques cambiais, tá? Em choque de commodities, como a alta do petróleo. Então, eu criei uma outra curva. O que é a minha curva, então? Você pega a curva de Phillips, tá? Aquela normal que eu mostrei lá. Então, em tempos normais, é 1. Caso tenha uma super desvalorização da moeda do país, tá? Aí o que acontece? Tá vendo? A inflação sobe e ao mesmo tempo que sobe o desemprego, ao contrário do que o Phillips falava, que se a inflação sobe, o desemprego cai, ó. Teria que vir para cá, né? Ela vai para cá. Aí depois, com a austeridade, eles começam a baixar a inflação, mesmo com o aumento do desemprego, tá? E depois tem a época da bonança, que é a época, vamos botar aqui, do Lula de 2002 até 2010, tá? Aí tem a época do milagre, ou seja, a inflação abaixa e o desemprego também. Aí é o céu de brigadeiro. Então, isso aqui nada mais é do que os eventos extremos deslocando a curva de Phillips. Tá? Então, a curva de Phillips vai ser deslocada para cima em épocas de crise, tá? Assim como foi no Brasil em 2002, 2003. Depois, na hora que volta ao normal, ela volta ao seu curso normal, um curso mais provável. Então, são 4 etapas aqui, então, tá? Expliquei direitinho. O pessoal fala, então, aqui quando tem inflação e desemprego ao mesmo tempo, eles falam estagflação, ou seja, é natural que num crescimento muito forte tenha inflação, mas não é natural que num período que a economia não esteja crescendo, tenha inflação. E quando é que vai ter? Quando tiver choque cambial, choque de preço das commodities. No Brasil, atualmente, está tendo uma desvalorização cambial, por isso que a inflação sobe. Mas a inflação já está cedendo. Mas aqui, então, eu trouxe dos Estados Unidos, ó, 1960, o desemprego estava baixo e a inflação baixa, tá? Aí, ó, aqui seria a curva de Phillips, então, o natural seria que ele oscilasse nesse sentido aqui, ó. E realmente oscilou, tá? Só até 1970. E por que deixou de oscilar? Por causa do, tá vendo? Aqui, ó, 70, 71, 72, 73, tá vendo? 73 subiu a inflação por causa do choque do petróleo, 79, tá vendo? Então, a curva de Phillips que estava aqui foi deslocada para essa região, que é uma região de crise. Esse que é o detalhe. O Paul Volcker subiu os juros, então, tá? Fez dureza e a inflação baixou, apesar do desemprego ter aumentado. Então, o passo 3 meu lá, né? E depois a situação se normaliza e a curva de Phillips volta para a situação anterior. Então, a gente conclui claramente que há um trade-off entre inflação e desemprego no curto prazo. Pelo menos eu concluo. Eu quero que as pessoas me mostrem o contrário, não fica citando esse pessoal aí austríaco, essas coisas. Mas vamos ver também o que é taxa de sacrifício. Eu peguei lá na Wikipedia, tá? A taxa de sacrifício é a perda de produto, a mesma coisa que desemprego, decorrente do combate à inflação e pode ser expressa em quanto se perde de produto para reduzir a inflação em 1 ponto percentual. Então isso aqui é questão de definição, tá? Mas a gente repara que para combater a inflação você perde crescimento. A taxa de sacrifício é uma proposição do economista Robert Lucas. Eu nem sei de que escola que é ele, tá? Que observou que a desaceleração da inflação no longo prazo está associada a uma redução da produção de bens e serviços por um certo período, no curto prazo, tá? Até que os agentes econômicos adaptem-se à nova realidade de formação de preços e reestruturem suas expectativas quanto à economia.
Portanto, o custo social do combate à inflação é a redução do PIB e a elevação da taxa de desemprego. Então, é exatamente o que eu venho falando, tá? A taxa de sacrifício, no meu entender, é um outro nome que se dá à curva de Phillips. Pode até ser que tenha diferença, mas para mim é a mesma coisa. Aqui eu trouxe então a inflação e o desemprego do Brasil de 1980 até 2014. A inflação aqui, ela estoura o gráfico, tá? É hiperinflação, então não botei, que senão ia acabar com o meu gráfico. Então a gente vê que mesmo no período de grande crise brasileira da hiperinflação, a inflação, o desemprego era baixo, tá? Na medida em que se adotou o plano real e trouxe a inflação para baixo, tá vendo? Aqui foi usada a âncora cambial. Na medida em que em 1999 o governo abandonou a âncora cambial, ele teve que fazer recessão e provocar desemprego para que esse desemprego combatesse a inflação. Então foi aqui, ó, em 2003 que o Lula pegou. Então o Lula pegou no auge da crise. E por isso que ele é tido como... Ele está tendo bastante voto para o PT. Por quê? Tá vendo? Aqui foi céu de brigadeiro. O desemprego em queda e a inflação em queda também. Então aquela quarta parte lá da minha curva, tá? É a época do milagre econômico. Mas vamos olhar a inflação brasileira e o desemprego, tá? Pela curva de Phillips. Então a gente pega em 96, tá? A inflação veio caindo e o desemprego baixo, apesar de que o desemprego aumentou um pouquinho, né? Mas muito pouco. Só que em 1999 nós tivemos uma desvalorização cambial. Então a inflação subiu, tá? Apesar do desemprego ter se mantido. Então é por isso que não se obedece à curva de Phillips, ou seja, o governo manipula a economia, era câmbio fixo, tá? Então isso aí é manipulado. Na medida em que o câmbio foi sendo liberado e desvalorizou muito com a ameaça do Lula entrar para presidente, aí aqui a situação extrema de crise, ó, é a tal da inflação alta com desemprego alto. Então, o auge da crise, que é medido pelo desemprego, tá, que é onde a população chia, em 2003, mas a inflação já tinha caído um pouquinho. E depois o milagre econômico com inflação e desemprego caindo. Atualmente, nós estamos aqui, 2012, né, 2013, atualmente o FMI está prevendo que a inflação vai ceder, tá, porque está perto do teto da meta, né? Aqui bateu pertinho do teto da meta, no teto da meta aqui, né? A inflação vai ceder um pouco, mas prevê o FMI que com um pouco de desemprego, ou seja, esse desemprego baixíssimo aqui, ó, ele não tem como a inflação se manter baixa com um desemprego menor do que 5%. Então, por isso que a inflação vai cair. Então, aqui, ó, nesse trecho aqui, seria a curva de Phillips, então. Numa situação normal, estabilizada do Brasil, eu prevejo que o desemprego com a inflação, o trade-off, vai andar nessa região aqui. É esperar para ver. Aqui, então, eu trouxe para vocês o deslocamento da curva da demanda, tá? Quando você aumenta a oferta, tá vendo? Como é que é o negócio? Com esse preço aqui, cruza... a curva da oferta e da demanda, tá? Se você aumenta a renda da população, a população vai pagar mais pelos bens, tá vendo? Então, se você diminui a renda da população, você combate a inflação. Então, esse deslocamento da curva da oferta e da demanda é o mesmo deslocamento que eu estou propondo para vocês para a curva de Phillips. Falou, moçada?